Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, é mais uma vez um prazer, é um privilégio podermos compartilhar a palavra de Deus juntos, que o Senhor possa falar ao teu coração, que o Senhor possa trazer uma palavra que te impulsione a ser uma pessoa abençoada, bem-sucedida, feliz na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse é o meu desejo, creio que ainda mais o desejo, a vontade de Deus para a sua vida. Vamos falar com Ele antes de ministrarmos a palavra. Pai amado, Deus bendito, nós entregamos esses próximos momentos, ó Deus, como toda a nossa vida, nas Tuas mãos, para que o Teu Espírito Santo ministre no nosso coração, em nome de Jesus, que nós estejamos abertos, ó Deus, receptivos à Tua palavra, para que a gente possa experimentar a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Pai, visita essa casa agora, essa pessoa que está nos assistindo, que está nos ouvindo, ó Deus. Visita, ó Deus, de uma forma que ela seja impactada pela presença do Senhor, do Teu Espírito. Aquece esse coração, ó Deus. Substitui a tristeza pela alegria do Senhor, que além de tudo é uma força. Em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Cura as feridas desse coração triste, amargurado, Deus. Põe a Tua mão sobre esse físico que está enfermo, Deus. Repreende todo mal, quer seja essa enfermidade de origem física ou de origem espiritual, Pai. Em nome de Jesus, traz libertação a essa pessoa, Pai. E assim nós daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Salmo de número 105, os versículos de 9 a 11 dizem o seguinte. Salmo de número 105, de 9 a 11. Da aliança que fez com Abraão, do juramento que fez a Isaque, ele, o Senhor, o confirmou como decreto a Jacó, a Israel como aliança eterna, quando disse: darei a você a terra de Canaã, a herança que lhe pertence. E vagueavam de nação em nação, de um reino a outro, que não permitiu que ninguém os oprimisse, mas a favor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, não maltratem os meus profetas. Ele mandou vir a fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até cumprir-se a sua predição e a palavra do Senhor confirmar o que dissera. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor do seu palácio e administrador de todos os seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse, ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Aleluia, amém. Esse é um trecho do Salmo 105, a gente arrancou para não ficar muito extensa a leitura, mas é uma visão do escritor do Salmo sobre a vida de José. E como a gente sabe, a vida é cheia de ambiguidades. A vida é marcada por luz e trevas, alegrias e tristezas, conquistas e perdas, sonhos e fracassos, consequências e recompensas. Por isso, eu gostaria de começar essa ministração fazendo a seguinte afirmação, e você que está aí na sua casa, presta bem atenção nisso. Deus é bom, mesmo quando a vida não é. Creia nisso. Deus é bom, mesmo quando a vida não é. Paulo, na sua carta aos Romanos, no capítulo 16, verso 20, diz o seguinte: em breve, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Em outras palavras, vai chegar o tempo, e não vai demorar, em que as lutas cessarão, as lágrimas secarão,
as separações não mais acontecerão, as dores, os traumas, as neuroses não mais existirão. Eu sei que não dá para negar que existe uma tensão no ar, no que diz respeito à vida, por causa dessas ambiguidades que a gente vive. Mas Paulo não deixa por menos, e lá em 2 Coríntios 4, os versos 8 e 9, ele diz o seguinte: ainda que sejamos pressionados de todos os lados, nós não desanimaremos. Ainda que as circunstâncias da vida nos deixem perplexos, nós não nos desesperaremos. Ainda que sejamos perseguidos, nós não nos sentiremos abandonados. Ainda que fiquemos abatidos, nós não seremos destruídos. Por quê? Porque Deus é bom. E isso faz toda a diferença para quem é dele quando a vida fica difícil. Agora, Paulo não está dizendo que não vamos sentir o que nos acontece. Não. É claro que vamos. Nós vamos nos sentir pressionados, nós vamos ficar perplexos, nós vamos ficar abatidos. E tem um ditado que ficou muito famoso, que diz o seguinte: quando a vida te der limões, faça uma limonada. E a partir daí eles fizeram muitas variações em cima disso. Inclusive uma aqui diz o seguinte: quando a vida te der limões, faça o que quiser com eles, só não faça cara de azedo. E aí eu fiquei pensando, tomar limonada sem fazer careta depende muito do limão e se a limonada vai ser com ou sem açúcar. Porque eu já tomei algumas que não dá para não fazer careta. Por mais açúcar que se colocasse nela, elas ainda continuavam muito azedas. Chupar limão, então, nem pensar. Então, como não reagir ao azedo? Como não reagir ao amargo? Como não reagir ao fel? O que fazer quando a vida pega pesado com a gente? Aqui nesse texto, como eu disse, e vocês puderam perceber, o escritor do Salmo faz referência a José, o queridinho de Jacó. E José, como vocês sabem, era um sonhador. Os sonhos dele de grandeza o colocaram em grandes apuros. Não é que era ruim, mas o sonho dele, quando ele compartilhou, ele deveria ter ficado quieto, mas ele compartilhou e isso lhe trouxe muitos problemas. Mas querem saber? Foram esses mesmos sonhos que o levaram a ser governador no Egito. E aonde eu quero chegar com essa conversa? Então, quando a vida bater forte contra você, mantenha a sua mente naquilo que vem do alto, nas coisas que são do alto, agarre-se firmemente à fé em Cristo Jesus. Por quê? Olha o que o salmista diz nos versos 16 e 17. Deus mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento, mas enviou um homem adiante deles. Adiante do quê? Da fome e daquilo que do povo ali que ia precisar de comida, não é? Deus mandou antes. Mandou quem? José, que foi vendido como escravo. Do que o salmista está falando aqui? Que quando algo de ruim acontece em nossas vidas, o plano de contenção de Deus para nos socorrer já está em andamento. Veio a fome, mas Deus já tinha enviado um homem antes disso. Em outras palavras, nós, povo de Deus, filhos de Deus, na verdade, nunca estamos em perigo. Mantenha-se firme na fé, mantenha-se confiante em Deus, lance sobre Ele toda a sua ansiedade. Por quê? Porque o plano de Deus prevê
todo e qualquer incidente e acidente de percurso que possa nos acontecer, a fim de que o mal não tenha e nem seja a última palavra em nossas vidas. Fique pinguim, fique tranquilo, fica tranquila. Duas verdades que nós precisamos acreditar fortemente. Primeiro é que não há nada que Deus que possa nos acontecer que Deus não possa resolver. Não há nada que possa nos acontecer que Deus não possa resolver. E a segunda é, Deus não vai nos deixar na mão. Mantenha-se firme na fé. Essa coisa da gente permanecer na fé para nos sentirmos seguros, tem muito mais a ver conosco mesmo do que com Deus. Porque Deus cuida de nós, isso é ponto pacífico. O problema está em nós confiarmos nessa verdade, a fim de não nos preocuparmos, a fim de não nos sentirmos vulneráveis. Mantenha os seus olhos fixos em Deus, ou seja, naquilo que Deus está movendo lá de cima. Porque se a gente ficar olhando, como a gente se acostumou a fazer ultimamente com o celular, de ficar deslizando a tela para ver o que está acontecendo, eu vou dizer para você o que está acontecendo. O que está acontecendo é que a gente fica olhando para baixo, aqui ó. As redes sociais direcionam a visão da gente para a direção errada, para uma direção que provoca inveja, que provoca indignação, que provoca luxúria. Ao passo que quando olhamos para cima, nós nos deparamos com a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor para conosco. Eu tenho a impressão de que nunca passou pela cabeça de José que aqueles 2 sonhos que ele tivera quando ainda era adolescente fossem coisa da sua imaginação. Eu acredito que ele pensava naqueles sonhos constantemente. Eu acredito que ele pensava assim: hoje eu estou no poço, mas um dia eu vou estar numa posição de destaque. Hoje eu estou sendo humilhado, mas um dia Deus vai me exaltar. Hoje eu estou preso, mas um dia eu vou estar numa posição de liderança. Um dia os feixes de trigo dos outros se prostrarão ao meu. Um dia o sol, a lua e as estrelas, 11 delas, se curvarão diante de mim. Está lá em Gênesis 37. José nunca se permitiu esquecer ou abandonar os sonhos de Deus para a sua vida. Ele nunca deixou de confiar que Deus faria o que havia lhe mostrado em sonho. Não importa o quanto isso possa parecer improvável ou impossível no momento, Deus vai me dar a vitória. Esse era o pensamento de José. José nunca perdeu a esperança de alcançar o que Deus havia lhe mostrado em sonho, e por isso ele continuou seguindo a Deus. Ele não se preocupou com coisas que não podia controlar, como a gente costuma fazer. É engraçado como a gente se debate tanto para tentar controlar o que não dá para ser controlado. E não faz nenhum esforço para controlar o que dá para ser controlado. E o que dá para ser controlado, pastor? O que se passa dentro de nós. Isso dá para ser controlado. O que está dentro da gente dá para ser controlado, mesmo quando o que está do lado de fora não dá. Com tudo o que José passou, a gente não o vê para baixo, não vê José angustiado, não vê José zangado, não vê José frustrado, não vê José se entregando, não vê José revoltado. Não havia feridas na alma de José que o fizesse desistir, de se desesperar, sentir-se abandonado, sentir-se derrotado. Ele se mantinha uma pessoa emocional e espiritualmente equilibrada. Apesar de tudo à sua volta, está fazendo força para desestimulá-lo. É fantástico. José estava no controle da sua vida. Algo assim como: eu não posso controlar o que fazem comigo, mas eu posso controlar como eu lido com o que estão fazendo comigo. Quando eu assisto algum documentário ou notícia sobre detentos, sobre pessoas que estão na cadeia, a primeira coisa que eu observo
é o lugar onde eles ficam, a cela. Alguém poderia dizer que as condições a que eles são submetidos são subhumanas. Talvez sejam, e com certeza são, mas não seria o caso deles, os presos, então transformarem a prisão num lugar mais decente para eles mesmos, mais limpo, mais habitável, já que eles vão ter que ficar ali por um bom tempo? Foi o que José fez. E não pensem que as celas daquela época eram melhores do que as de hoje, porque não eram. José pensava o seguinte: eu não tenho como sair daqui, então eu vou transformar essa situação em algo que seja no mínimo decente para mim. E o que isso tem a ver comigo e com você? Às vezes a gente também não tem como sair de certas situações. E o que a gente pode fazer para sobreviver e não piorar ainda mais o que já está ruim? A gente precisa se controlar para poder dar o nosso melhor enquanto estiver passando por aquilo, assim como José. Por quê? Porque é melhor passar por uma luta bem consigo mesmo do que simplesmente passar por ela, já que passar por ela é inevitável. Quando eu me mudei para essa cidade, várias pessoas me perguntaram se eu estava gostando daqui no início. E a minha resposta era: eu tenho a opção de não gostar? É muito melhor eu estar aqui gostando do que eu estar aqui sem gostar, já que eu tenho que ficar aqui. É uma questão de bom senso. José não era escravo antes de ser levado para o Egito, mas chegou lá como um. E na casa de Potifar, como escravo, ele deu o seu melhor, até ser acusado injustamente e preso. Lá na prisão, ele deu o seu melhor, até nas piores condições possíveis, e transformou aquele lugar. Então, o que José estava fazendo, ou querendo passar a ideia para nós, agindo dessa forma? Ele estava controlando a única coisa que podia controlar: a si mesmo. O que fazer quando a vida fica amarga? Ficar amargo como a vida? Deixar a vida me levar, como diz o Zeca Pagodinho? Não. Controle-se, porque se você se descontrolar, a vida lhe engole. A gente pode se entregar aos sentimentos negativos causados por eventos externos, ou a gente pode se controlar para transformar o amargo em mel, em algo mais doce. Então a gente tem aqueles pensamentos que nos desestimulam. Por exemplo, eu não queria ter feito o que eu fiz, ter dito o que eu disse, eu gostaria de poder voltar no tempo e mudar aquela decisão, eu queria ter feito tanta coisa de outra maneira. Esses arrependimentos todos, embora eles sejam naturais, normais e necessários até, eles não mudam o seu agora, o seu momento. O que transforma o nosso agora é fazer com que o nosso momento seja um pedacinho do céu, esse momento que eu estou vivendo. Em outras palavras, a gente tem que trazer o céu para dentro das nossas vidas. E isso é algo que nós podemos fazer. Não dá para controlar as coisas lá fora, mas dá para controlar as coisas aqui dentro. Se você não pode ter o que você gostaria de ter, se as coisas não estão do jeito que você gostaria que estivessem, cuide de si mesmo, da sua saúde emocional, da sua saúde espiritual. A gente sempre terá a opção de se alegrar no Senhor quando a vida ficar difícil. Controle o que pode ser controlado. Essa é a história de José. É isso que torna uma pessoa de Deus uma pessoa bem-sucedida, abençoada, feliz, porque a pior prisão a que podem nos submeter é a prisão interior.
quando a gente fica refém dos sentimentos que estão inundando a nossa alma por causa das coisas ruins que estão acontecendo ao nosso redor, nós não temos como ser bem-sucedidos e nem felizes. Mas, pastor, é difícil controlar isso. É assim, mas não é impossível. A questão toda se resume no seguinte: nós vamos nos entregar à autocomiseração, à autopiedade, ou vamos deixar a glória de Deus transbordar de dentro para fora? Como Deus faz na visão que Isaías tem no capítulo 6, onde ele dizia, e a orla das suas vestes enchiam o templo, ela se espalhava, ela ia para fora do Santo dos Santos, se estendia sobre todo o resto. José sabia qual era o plano de Deus para a vida dele, pelos sonhos que ele tivera. Nós também sabemos qual é o plano de Deus para nós. Planos de nos fazer prosperar, de nos dar esperança e um futuro. Está escrito lá em Jeremias 29:11. A gente só precisa se controlar até que o plano de Deus que está em andamento se cumpra em nossas vidas, efetivamente. Controle o que pode ser controlado. José optou por esse caminho a sua vida toda, e vejam a consistência dele. Preste atenção nisso. Mesmo depois que se tornou segundo em comando no Egito, José conseguiu se controlar. 13 anos de sofrimento provocado pelos irmãos. E quando ele poderia acabar com esses irmãos dele, que o jogaram na cova, depois o venderam como escravo, que mentiram para o seu pai dizendo que ele estava morto. Nessa ocasião, ele poderia, com apenas um estalar de dedos, acabar com a vida dos irmãos. Mas mesmo aí, quando os irmãos estavam nas mãos dele, José optou pelo perdão e pela reconciliação. Controle o que pode ser controlado, controle os seus sentimentos, controle as suas ações, controle os seus pensamentos, controle as suas palavras, controle os seus desejos, controle-se. Esse é o perfil de quem sabe que todas as coisas cooperam para o seu bem, ainda que essas coisas nem sempre sejam boas, ou ainda que elas nunca sejam boas. Todo crente consegue isso porque tem o Espírito Santo dentro de si. Quando se diz que Deus não nos livra da fornalha, mas na fornalha, eu entendo que isso esteja se referindo ao fato da pessoa continuar no controle de si mesma, quando as coisas ao seu redor estiverem fervendo, assim como aconteceu com os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego. Eles não se alteraram durante a crise, eles se mantiveram no controle de si mesmos, e Deus lhes deu a vitória. Então, meu querido e minha querida, que eu e você possamos aprender com eles, com José, com Paulo, com Estevão, com Jesus, e o que a gente tem que aprender com ele? A nos controlarmos para que a nossa jornada seja menos pesada, seja menos cansativa, seja menos dolorosa. Controle o que pode ser controlado. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Deus está falando assim: olha, meu filho, as coisas podem ficar do jeito que ficarem fora de você. Quanto a isso, você nunca vai ter controle. As coisas não vão ser do jeito que você quer, não é? As coisas não vão acontecer da maneira que você quer que aconteçam. Mas uma coisa você pode fazer: você pode se controlar.
Você pode fazer uso do poder que eu coloquei dentro de você, o Espírito Santo, o meu Espírito Santo, Deus está falando para você, para que você faça com que ele lhe ajude a segurar-se, a não cair na armadilha das coisas que estão do lado de fora, mas que você enfrente o que vem de fora com o poder do Espírito Santo que está dentro de você. Essa era a vida de José. Deus quer que você seja assim, que nada faça você sair da linha. Lembre-se, você pode ser perseguido, você pode uma série de coisas, como Paulo nos disse, mas nós não vamos ser derrotados de jeito nenhum, porque há um poder dentro de nós que emana do próprio Deus. É o Espírito Santo dele que nos dá força para a gente vencer tudo que está fora de nós e que nós não temos controle. Para a gente vencer isso, basta a gente se controlar. Em nome de Jesus, que você seja abençoado com essa palavra. E se algo estiver acontecendo na sua vida agora, que esteja tirando você do sério, que esteja deixando você nervoso, nervosa, alterado, alterada, assim, muito sem saber o que fazer, essa palavra de Deus é para você. Controle-se. O Espírito Santo está em você. Ele vai te ajudar a ter controle sobre as suas emoções, sobre os seus pensamentos. Ele vai te ajudar a respirar fundo e você vai ver a vitória de Deus acontecendo na sua vida. Eu creio em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida, e até a próxima, se Ele assim nos permitir.